Olá, hoje dia 25 de abril e o que vamos comentar hoje é reflexo de um áudio que recebemos hoje, que circulou em alguns grupos do WhatsApp. Falava dos conselhos de um médico, de uma dessas opiniões que circulam nas redes sociais, e que no final ele dava um roteiro de 8 tópicos que a gente deveria prestar atenção, que a gente deveria cuidar, que a gente deveria fazer. E eu achei interessante porque vem ao encontro de muitos dos conceitos que a gente vê na Organização Mundial de Saúde, em tantas, em tantas, em tanto material de estudo que a gente observa da necessidade de alimentar o corpo, de alimentar a alma adequadamente, não é? Então, o roteiro que ele nos traz, ele menciona que a gente deve, são 8 pontos. Eu acrescentei mais dois, que aí vai ficar em 10 pontos. Primeiro aspecto que ele diz para a gente, primeiro a gente deve refletir que enquanto espíritas a gente aprendeu que nós somos, para efeito didático mais fácil, 3 camadas, né? Corpo, espírito e ligando uma camada à outra, o perispírito. Quando a gente lê as obras de André Luiz e outros pesquisadores da doutrina espírita, como o Dr. Jorge André dos Santos, como o Dr. Hernando Guimarães Andrade, a gente vai ver que a ciência espírita já descobriu, já chegou, já teve revelada outras camadas. O duplo etéreo, o corpo, o campo mental, o corpo mental, a, a aura, outras camadas. Mas para efeito didático e mais para facilitar a nossa compreensão, vamos imaginar corpo, espírito e perispírito. Pois bem, então esses cuidados de alimentar o corpo e a alma, a gente reflete que são alimentos para o corpo físico, para o corpo somático, psicossoma, como chama André Luiz, mas também para alimentar a alma e o nosso perispírito, não é? Então, o primeiro aspecto que ele chama a atenção é o ar. Então, a respiração profunda acalma os órgãos internos. A gente vê que o exercício de respiração em técnicas milenares, como a meditação, é exatamente um reflexo para silenciar os nossos pensamentos desalinhados, exercitar o pulmão e alimentar o espírito. E a gente aprende nas obras de André Luiz que o pensamento, a respiração no fluido do ar está presente vários elementos que alimentam o espírito, não é? Então, se possível, a gente exercitar esse hábito permanente de respirar profundamente, de acalmar a nossa mente, próximo à natureza, vegetações, plantas, flores, jardins, oceanos, ao ar livre, pois sabemos que todos esses ambientes são fontes permanentes de fluidos vitais que nos fornecem energias salutares. Primeiro ponto, respiração. Segundo ponto, a questão da água. Então, a gente precisa imaginar, se a gente for ler o livro Nosso Lar, e for lá, acho que acredito que é o capítulo 10, que fala sobre o bosque das águas, a gente vai ver o quanto a gente ainda sabe muito pouco desse líquido maravilhoso chamado água, né? A maioria plena do nosso organismo é formado por água. Ingerir esse líquido estimula os nossos órgãos do corpo físico, equilibra o pH do corpo para um ambiente mais básico, melhorando a acidez do nosso organismo, fortalece o nosso sistema imunológico. E nas colônias espirituais também, nosso lá nos ensina, lá no Bosque das Águas, que a água é um dos alimentos principais, que são fluidificadas pelo ministério mais elevado, que detém o conhecimento dos fluidos para fornecer na alimentação pela água, não é? Então, se puder, a gente tomar os nossos copos d'água e estar se alimentando desses fluidos que nos alimentam permanentemente, não é? Porque é um medicamento para a alma. E às vezes, quando a gente estiver nervoso, angustiado, nada como um bom banho, porque na hora que a gente está tomando um bom banho, além de relaxar o corpo físico, a gente pode imaginar se dá um alto passe, que aquela água, aquele elemento mineral pode estar limpando o nosso psiquismo, a gente mentalizando todos os nossos centros de força e recebendo esse manancial permanente divino da natureza, né? Segundo aspecto,
ingestão de água. Primeiro aspecto, o ar, a respiração. Segundo aspecto, beber água. Terceiro aspecto, o sono. O corpo físico é quem precisa do sono. A gente aprende isso com a doutrina espírita, não é? Então a gente precisa das nossas 8, 7 horas, dependendo do organismo de cada um, para repor as energias do nosso corpo físico. Agora, do ponto de vista espírita, também é uma oportunidade maravilhosa para que nossos espíritos se desprendam da matéria, para que a gente vá visitar os nossos entes queridos, vá se abastecer de palestras, de ensinamentos, dos nossos amores, visitar os nossos amores. Então, todos os dias a gente tem esse mecanismo à nossa disposição de ir com o nosso espírito livre das amarras da matéria, liberto das prisões que a matéria nos oferece, para ir, durante o sono físico, se encontrar na pátria espiritual. Por isso é importante um sono tranquilo, se deitar sereno, apagar as luzes, porque a glândula pineal regula o nosso sono, e com a luz apagada ela libera a melatonina, que é o hormônio do sono. Não ingerir alimentação pesada antes de dormir, ver se for dormir, ouvir uma boa música, uma música serena, e evitar aqueles filmes mais violentos, porque a nossa mente se agita e a gente tem dificuldade de se desprender do nosso sono físico e acaba tendo um sono prejudicado, né? Então, terceiro aspecto, o sono físico. O quarto aspecto, o sol, os raios solares, que hoje está tão em moda falar, né, de que um banho de sol é importante porque nos promove a vitamina D. O sol também é uma fonte de alimentação na pátria espiritual, energia vital em abundância. Então, a presença do sol nos mostra nos reinos da natureza como ele é um fenômeno relacionado à vida. Então, sempre que possível, levarmos os nossos raios solares para poder vitalizar o nosso organismo físico. Quinto aspecto, atividade física. Recomendação já bastante conhecida por todos, a necessidade da gente movimentar o corpo para poder mexer com a nossa musculatura, funcionar melhor o nosso metabolismo, gastar as calorias, equilibrar o nosso sistema, não é? E nesse tempo de isolamento social tem tantas formas da gente fazer uma atividade física em casa, né? Que cada um encontre a sua e se mexa, não é? O sexto aspecto é a boa alimentação, né? Saber o que é que nos alimenta, quais são os alimentos saudáveis, o que é que pode nos servir de nutrientes adequados, sem excessos, para evitar, porque a regra de tudo na vida é o equilíbrio, e na alimentação do corpo físico é uma coisa fundamental também, né? O sétimo aspecto mencionado é a serenidade, outra fonte de harmonia do espírito, né? Uma mente equilibrada, é como diz aquela frase, mente sana em corpore sana. E depois eu estava pesquisando essa frase foi de um poeta do século I, chamado Juvenal. E isso foi uma resposta, quando ele foi questionado qual era o que é que se deveria desejar na vida. E essa resposta veio no contexto de uma resposta mais longa, mas ele dizia o seguinte, que deve-se pedir em oração que a mente seja sã, num corpo são. Não é? Então, a questão da serenidade é fundamental para acalmar os nossos pensamentos desalinhados, evitar uma sobrecarga fluídica nos nossos... A gente sabe que um pensamento desalinhado descarrega por hormônios, distúrbios no nosso organismo físico. Então, serenidade. Um outro aspecto mencionado é a fé. A fé, a gente já conhece, é o alimento da alma, é a conexão permanente com os mananciais de luz, de paz, de amor, porque todos nós estamos mergulhados no fluido universal, todos nós estamos mergulhados no todo, todos nós estamos mergulhados em Deus. Então, estarmos alimentando a nossa fé é estarmos conectados com o que há de mais puro, com o que há de melhor, com o que há de bom, com o que há de amor. Então, essa é que é a questão fundamental, alimentar a nossa fé. E para concluir, eu acrescentei mais dois, porque nesses momentos é muito importante. Eu trouxe lá do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela página obediência e resignação. Então, esses dois outros aspectos são fundamentais. A obediência, porque a obediência é o consentimento da razão. A gente obedecer é estar racionalmente entendendo por que a gente deve obedecer. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração
é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Então, obediência é um outro mandamento importante nesse aspecto. E, por último, resignação, porque a resignação é o consentimento do coração, é a nossa capacidade de sabermos nos submetidos a uma lei de maior, a uma lei de amor, a uma lei de progresso que quer o nosso bem. Então, estarmos resignados diante de todos os fatos e acontecimentos de nossa vida. Então, estarmos alinhados com todas essas informações, primeiro, repetindo, respiração, respirar ar puro para harmonizar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Segundo, líquido, água, beber água pura, utilizar da água para equilibrar o nosso psiquismo também. Terceiro aspecto, sono, horas de sono, visitar o nosso mundo espiritual. Quarto aspecto, o sol está usando os raios solares para nos equilibrar também. Quinto aspecto, atividade física. Sexto aspecto, boa alimentação. Sétimo aspecto, serenidade. Oitavo aspecto, fé. Nono aspecto, obediência. Décimo aspecto, resignação. E para fechar essa reflexão, eu só vou trazer para vocês aqui uma frase da nossa irmã Laura, no livro Nosso Lar, no capítulo 18, onde ela fala que o amor é o alimento das almas. Só citando esse trecho, quando ela diz, nosso irmão talvez ignore ainda que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comoções de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual. Todo sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados de colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre no amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Não lhes parece que o amor divino seja o cibo do universo? E lá na frente ela nos diz, não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísias atenciosas. Jesus não preceituou esse princípio objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns dos outros, no campo da fraternidade e da simpatia. O homem encarnado saberá, mais tarde, que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Reencarnados na Terra, experimentamos grandes limitações. Voltando para cá, entretanto, reconhecemos que toda a estabilidade da alegria é problema de alimentação puramente espiritual. Formam-se lares, vilas, cidades e nações em obediência a imperativos tais. É por isso, meus irmãos, que todos nós estamos sofrendo tanto hoje com esse isolamento social. Estamos afastados dos nossos amores, estamos impedidos de dar os nossos abraços, os nossos beijos, beijar a nossa mãe, o nosso irmão, o nosso amigo, a nossa amiga. Esse contato do amor que é o alimento das almas. Portanto, meus amigos, essa é uma recomendação salutar para que a gente possa estar alimentando cada vez melhor os nossos espíritos, o nosso corpo e aprendendo que o amor é o alimento das almas. Muita paz.